ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido-os a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, dando continuidade à série de exposições que iniciamos no domingo retrasado, intitulada Um Reino de Sacerdotes. Nós estaremos expondo todos os domingos pela manhã, no culto matutino, esse livro de Êxodo tão precioso que mostra a história da libertação e das peregrinações do povo de Deus, esse povo do qual fazemos parte, do qual somos a continuidade. Nós somos o Israel de Deus, vivendo na nova aliança. Êxodo capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. O que vamos expor está contido em todo o capítulo 3, mas eu fiz uma leitura apenas introdutória. Então, o texto é Êxodo capítulo 3, e o título da nossa mensagem é A Esperança do Seu Chamamento. A esperança do seu chamamento. Grande bênção na vida do povo de Deus não é simplesmente que eles vão herdar o céu. Essa visão tão limitada é, na verdade, fruto de um coração muitas vezes mercenário, que pensa nos prazeres do céu em termos daquilo que consideramos prazer neste mundo e que inclui muitas vezes coisas que não são necessariamente, não deveriam ser prazeres. Na verdade, nós descobriremos, e à medida que nós amadurecemos, nós descobrimos que não há prazer maior, deleite maior, do que nós termos comunhão com Deus, que é a nossa fonte, e de proclamar as suas virtudes. Aquilo que nós amamos, aquilo em que nos deleitamos, aquilo de que nos orgulhamos, nós queremos compartilhar com outros. E se de fato nós amamos a Deus, nós vamos descobrir que a maior graça que nós teremos no céu é podermos contemplar com os nossos próprios olhos o nosso Deus, glorificá-lo para sempre e exaltá-lo e adorá-lo. E para nós que vivemos aqui neste mundo, sempre será um prazer, se nós entendemos quem é Deus, não apenas adorá-lo, mas proclamar o seu nome. Meus irmãos, uma das nossas maiores necessidades como crentes é de conhecer a natureza na nossa vocação como povo de Deus e a bendita esperança e graça que esse chamamento nos proporciona. Essa deve ser a prioridade, inclusive, em nossas orações, porque frequentemente nos encantamos com os prazeres transitórios deste mundo. Paulo entendia assim, por isso escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 18 da Epístola aos Efésios, na parte A ele pede: sejam iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, para que vocês compreendam a grande esperança que há em terem sido chamados eficazmente por Deus. E nós fomos chamados, meus irmãos, para herdarmos com Cristo novos céus e nova terra, e para desfrutarmos de uma eterna comunhão, não com o deleite das cisternas que Ele nos concede neste mundo, mas uma eterna comunhão com o próprio Deus triuno, a fonte de todas as bênçãos, de toda a alegria, de toda a felicidade, de toda a plenitude de vida. Nós fomos chamados para glorificá-lo, como cantamos agora há pouco, pelos séculos dos séculos. Nós fomos igualmente chamados, enquanto nós não desfrutamos plenamente dessas bênçãos, nós fomos chamados para sermos instrumentos de Deus na libertação de outros eleitos que ainda estão perdidos e escravizados pelo pecado, e fazemos isto por meio de um testemunho santo e irrepreensível. Por isso a Bíblia diz que Ele nos elegeu, o mesmo texto de Efésios, antes da eternidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e para pregarmos o Evangelho. E enquanto nós não desfrutamos da plenitude das bênçãos, nós podemos desfrutá-la, por outro lado, substancialmente, pelo penhor do Espírito Santo. Ele é o antegozo das coisas vindouras, e quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da alegria do céu. É nesse sentido que nós somos um reino de sacerdotes. Como sacerdotes, nós oferecemos com prazer e alegria um sacrifício espiritual agradável a Deus, enquanto nós nos deleitamos na comunhão com Ele. E nós também, como sacerdotes, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que eu quero fazer nesta introdução é: quão consciente você está da grandeza desse chamado? Todos nós precisamos de um propósito na vida. Todos nós temos em mira um alvo, um significado pelo qual nós devemos viver. O homem foi feito para isto, mas frequentemente nós colocamos todo o significado, todo o sentido e todo o propósito da nossa vida nas nossas conquistas neste mundo. Porém, eu quero perguntar: quão consciente você está da grandiosidade desse chamado de Deus? Como nós temos respondido, meus irmãos, ao chamado de Deus? E outra pergunta: esse chamamento nos amedronta ou nos enche de esperança e alegria? Quão comprometidos nós estamos com a nossa missão como um reino de sacerdotes? Essa é a pergunta que deve nortear nossa meditação nessa manhã, enquanto confrontamos o nosso próprio coração. O nosso texto, como nós vimos, ele trata exatamente sobre o chamamento de Deus. Ele mostra como Deus chama e envia Moisés para libertar o seu povo, a fim de que esse povo, por sua vez, cumprisse o seu chamado. E no processo do chamamento de Moisés e do povo de Israel, nós temos os mesmos princípios, as mesmas promessas e os mesmos desafios do nosso chamamento, porque nós hoje somos o povo de Deus vivendo em uma nova dispensação. Revisando um pouquinho o que nós já vimos, nós temos visto que, em cumprimento ao seu plano redentor, anunciado desde o Éden, em Gênesis 3,15, bem como em cumprimento às suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, Deus está preparando a libertação do seu povo para transformá-los de escravos em um reino de sacerdotes e nação santa. Nós vimos como Deus os multiplicou no Egito e preparou para eles um chefe libertador. Moisés é o mediador escolhido por Deus, porque Deus, para tratar com o seu povo, ele sempre trata por meio de mediadores. Nós precisamos de mediadores para estarmos próximos do Senhor e termos com Ele comunhão. Moisés é o mediador nesse período da história da salvação, escolhido por Deus para tirar Israel do Egito e guiá-lo até uma terra que mana leite e mel. Nós vimos na mensagem anterior o nascimento desse libertador, não foi? No capítulo 2, a partir do verso 1, ele nasce por meio de uma família da aliança que o esconde por 3 meses após o seu nascimento. Nós observamos também como Deus providenciou o livramento desse libertador, através da água, numa pequena arca, não é? O cesto é a mesma palavra para arca, como nós vimos, um cesto de junco, e Moisés foi tirado da água, daquela água da morte, que era a mesma em que os demais eram afogados, e ele foi protegido na própria corte do imperador,
do imperador genocida, quando ele é adotado pela princesa filha de Faraó. Nós acompanhamos ainda a preparação desse mediador. Primeiro, por meio da instrução da fé, da instrução na fé pela família da aliança, no capítulo 2, de 7 a 9, quando ele é criado pela própria Joquebede até que ele seja já um rapazinho. Em segundo lugar, nós vimos o seu preparo ao ser educado em toda a ciência dos egípcios, quando ele é adotado pela filha de Faraó. E nesse mesmo período nós ouvimos já um homem feito, demonstrando consciência da sua missão e um senso de justiça ao visitar regularmente seus irmãos. E vimos como ele atuou em 3 ocasiões em defesa do oprimido, nos versos 11 a 13 e no verso 17 do capítulo 2. Porém, nós igualmente vimos que, rejeitado pelos que ele queria libertar, Moisés tem que fugir para o deserto, onde temos a terceira etapa do seu preparo, pois ali ele é humilhado, ele é moldado pelo Senhor, vivendo como um pastor a trabalhar com seu sogro por 40 anos. Ele já está agora com 80. E nesse ínterim, observe aí no capítulo 2, versos 23 a 25, os últimos versículos. Nesse ínterim em que Moisés está ali no deserto, nós somos novamente apresentados à dura servidão de Israel sobre os estertores do Egito. Ouvimos o seu gemido e clamor que subiu a Deus, e 4 verbos demonstram o transbordar do coração compassivo de Deus pelo seu povo. Deus ouviu o seu povo, Deus viu a sua aflição, Deus lembrou-se da aliança e Deus conheceu a sua condição. Aqui no capítulo 2, no versículo 25, a palavra atentou é literalmente conhecer, e é importante entender esses verbos, porque eles vão ser repetidos pelo Senhor quando ele chama Moisés. Então, é chegada a plenitude do tempo, em que o Senhor vai enviar agora o seu chefe libertador, para tirar o seu povo da escravidão e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Moisés, porém, não atenderia tão prontamente ao seu chamado. Aqueles 40 anos, meus irmãos, como acontece conosco por muito menos tempo, aqueles 40 anos conseguiram soterrar toda a esperança de Moisés, toda a esperança que ele alimentara durante os seus dias como príncipe no Egito. E é nesse contexto que eu quero convidá-los a meditar sobre a esperança do seu chamamento, e eu já adianto os 4 pontos da nossa mensagem. Nós veremos como, primeiro, Deus se revela aos seus escolhidos. E eu estou usando o plural por 2 razões. A primeira é que este não é um chamado só para Moisés. Ele é mediador de um chamado para toda uma nação. Mas, em segundo lugar, para que nós nos identifiquemos com a história de Moisés. Então, primeiro, Deus se revela aos seus escolhidos. Em segundo lugar, Deus chama e envia seus escolhidos. Esse é o segundo momento do chamado de Moisés. Em terceiro lugar, nós veremos como Deus dá garantias aos seus escolhidos. E, por fim, Deus faz promessas aos seus escolhidos. Nós não trataremos esse chamado em uma só mensagem, não é possível, mas nós queremos ver se conseguimos cobrir pelo menos o capítulo 3. Bom, em primeiro lugar, Deus se revela aos seus escolhidos. Isso acontece nos versos 1 a 6. E o primeiro fato que eu gostaria de destacar, que é digno de nota, é que Deus age no tempo e do modo por ele determinados. Esse é o primeiro grande princípio dentro desse ponto. Cada ponto vai ter alguns subpontos. Como que Deus chama os seus escolhidos? Ele chama no momento certo. Se Deus tem uma missão para você, no momento certo Ele vai chamar. Se você está aqui, mas o seu coração nunca foi tocado pela graça interior, se você não for um eleito de Deus, eu só posso rogar que Deus tenha misericórdia. Mas se você é um eleito de Deus, no tempo de Deus, Ele vai tocar o seu coração. Deus age no tempo e do modo por Ele determinados. Isso é importante porque lá em Atos capítulo 7, no versículo 17, Estevão vai dizer, não exatamente desse momento em que Moisés é chamado, mas do momento em que o Senhor está para libertar Israel. O próprio Estevão, pregando sobre esta história, ele diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou.
O tempo se aproximou, e no verso 30 ele diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto, no monte Sinai. Você deixe marcado aí em Atos 7, porque Estevão frequentemente fala sobre Moisés no seu sermão. Veja, este era o tempo certo. Para Moisés não era. Qual era o tempo certo para Moisés? Quando ele estava no lugar onde ele tinha mais poder político, mais influência e maior status, quando ele era um príncipe. Esse era o tempo de Moisés. Ele cuidava, disse Estevão, que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria libertar. Mas aquele não era o tempo de Deus. Já aqui nesse lugar, quando Deus se revela, o que Moisés está fazendo? Ele está apacentando, veja o verso 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O narrador já nos adianta que aquele monte tem algo especial. Não é algo especial em si mesmo, ele é especial porque aquele é o lugar onde Deus vai se revelar. Primeiro a Moisés, depois ao povo a quem ele vai chamar, porque é o mesmo Sinai. O termo Horebe possivelmente se refere à cadeia maior de montanhas e o Sinai, um monte específico, mas é particularmente o mesmo monte. Deus se revelou no tempo e do modo não de Moisés, mas por ele determinado. Vamos pensar um pouquinho sobre esta cena. Para Moisés, aquele era um dia como outro qualquer. E é assim que muitas vezes acontece quando Deus nos chama. Era só mais um dia naquela rotina, meus irmãos, que começara há 40 anos, desde que seus planos foram por água abaixo. Mas para Deus, aquele estágio da vida de Moisés é o momento certo. É a plenitude do tempo, por várias razões, das quais é suficiente apontar pelo menos duas. Porque esse era o tempo ideal. Primeiro, porque esse foi o tempo necessário, 40 anos foi o tempo necessário para moldar e amadurecer o caráter de Moisés, ensinando-o acerca de suas limitações para o cargo. Moisés, um príncipe no Egito, certamente se sentia capaz, era poderoso em palavras e obras, como diz Estevão, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha nas mãos a faca e o queijo, como se diz, mas ele precisava entender que não era pela força do seu braço, não era pelo seu poder político, não era pela sua influência, não era pelo seu status, não era pelas suas riquezas, e agora Deus estava ensinando acerca das suas limitações. Nós vimos na mensagem anterior que ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por seu intermédio. Moisés, então, teria pensado que sua posição exaltada lhe dava condições para isso. E era tentador, meus irmãos, nessa posição, achar que ele podia libertar o seu povo na força do seu braço. E nós o vimos usar essa força, não foi? Ele matou um egípcio, mas ele precisava aprender aquela lição que Paulo mais tarde aprenderia através da sua mais severa tribulação, o famoso espinho na carne, e que está descrita em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, Paulo aprendeu também a duras penas através do espinho na carne. E ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo conclui, de boa vontade, pois, mais me gloriarei. Preste atenção, crente, não na minha força, não na minha inteligência, não no meu status, não no meu dinheiro, mas eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, diz Paulo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, meus irmãos, Moisés precisava aprender essa lição. Mas em segundo lugar, aquele era o tempo ideal, porque foi o tempo necessário para levá-lo a abandonar o Egito, também no seu coração. Ele abandonou a cidade dos homens, de onde ele tivera a ilusão de poder ajudar seu povo por meio dos recursos políticos e militares que ela lhe oferecia. Ele a abandonou para peregrinar, talvez sem saber, rumo à cidade que tem fundamentos. Eu quero que você observe no contraste entre a caracterização de Moisés quando chega a Midian, como ele é descrito, e agora. Caracterização é uma técnica narrativa, é uma técnica literária. Todo narrador,
ele caracteriza seus personagens. Ele os descreve pela roupa, ele os descreve por alguma atividade ou expressão no rosto. E o narrador aqui, que na verdade é o próprio Moisés, está caracterizando. Observe como ele é identificado, como ele é descrito. No capítulo 2, verso 19, quando as filhas de Reuel são por Moisés libertadas, elas o identificam como um egípcio. Provavelmente ele está com roupas da nobreza. Ele havia fugido, às pressas, então provavelmente ele está com as roupas da nobreza. Ele é um egípcio. É claro que ele queria libertar seu povo, mas ele queria libertar nos termos da cultura egípcia, nos termos da geopolítica, da ciência geopolítica egípcia. Ele é um egípcio, mas veja como ele o descreve aqui, no capítulo 3, verso 1. O que ele fazia? Apacentava um rebanho. O que temos aqui, meus irmãos, agora? Ele é retratado como um pastor. Ele não está com cetro, ele está com cajado de pastor. E Deus, para guiar o seu povo, quer pastores, não reis, não soberanos, não tiranos, não poderosos de nascimento, mas pastores. Ele agora é um pastor, uma caracterização típica dos filhos de Israel. Ele está identificado como nunca com os seus irmãos israelitas, que eram pastores. Eu observei, meus irmãos, na mensagem anterior, que o verbo sair, repetido 2 vezes, no capítulo 2, versos 11 e 13, já indicava de maneira emblemática, eu usei essa palavra, de maneira emblemática, esse verbo indicava a rejeição do Egito por Moisés. Até mostrei uma passagem em Hebreus que fala sobre isto. Porém, de fato, essa rejeição só é concretizada exatamente aqui, nesta cena. Deus o havia transformado de um estadista secular egípcio, de um político egípcio, para um pastor que será enviado a libertar a semente santa da escravidão da cidade dos homens para ser uma comunidade peregrina. Você tem aqui um contraste entre a cidade, entre o homem da cidade e o peregrino. Aliás, esse contraste está na Escritura desde Gênesis. Quem é Abel? É um pastor de ovelhas. Quem é Caim? Agricultor, sedentário. É isto que diz, que mostra a palavra de Deus. Você tem homens que estão peregrinando e chegam e constroem uma cidade, mas para construir o seu nome, Deus os espalha de novo pela terra. Você tem Abraão habitando numa cidade grande, numa metrópole da época, Ur dos Caldeus, talvez a mais avançada, e ele é chamado aqui: abandone a cidade dos homens e peregrine para a cidade celestial. E agora de novo você tem Moisés e os filhos de Israel são escravizados e constroem o quê? 2 cidades, mas eles vão ser libertados da cidade dos homens para peregrinar rumo à terra da promessa. Então é o que acontece. Então Deus se revela no tempo e no modo exatamente por ele determinados. O tempo de Deus, queridos, esse é o princípio, não é o nosso. O tempo de Deus não é o teu tempo. Você vai programar o tempo e talvez você até acerte no que Deus quer para a sua vida, mas o tempo de Deus é diferente do seu. E mais, a espera nos prepara para o momento oportuno por ele estabelecido. O tempo de Deus não é o nosso. E a espera nos prepara para o momento oportuno por ele estabelecido. Bom, como Deus se revela então? Primeiro, Deus se mostra. Veja do verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Primeiro ele diz que o Senhor apareceu. Deus se revela mostrando-se. E quem se mostra aqui? O anjo do Senhor. Mas eu quero que você note um fato importante. No verso 2 é dito que o anjo do Senhor aparece. Há uma aparência, possivelmente ele não vê o rosto, mas ele vê alguma aparência, porque ele aparece significa que ele se tornou visível, mas ele fala que é o Senhor. Depois no verso 4 diz que é o próprio Senhor e que Deus, do meio da sarça, Deus e o anjo do Senhor são identificados como um e o mesmo ser. E é interessante isso porque Deus aqui está se apresentando como o seu próprio mensageiro.
Tanto no hebraico, a língua original em que foi escrito o nosso texto, como no grego, anjo significa mensageiro. Todavia, o anjo aqui do Senhor é um mensageiro totalmente distinto de todos os outros. Eu não tenho tempo para mostrar cada texto, eu vou apenas descrever. A Escritura, meus irmãos, ela registra a presença e atividade desse ser misterioso que o Velho Testamento chama de anjo do Senhor, ou anjo de Javé. E ele sempre é apresentado como mediador de redenção nos atos de livramento de Javé para com Israel. Isso acontece em Gênesis 16, 7, em Gênesis 18, 1 e subsequentes, e em Gênesis 28. Gênesis 16, Gênesis 18 e Gênesis 28, para você anotar e depois você ler. O teólogo reformado Herman Bavinck assim define esse anjo do Senhor. Ele diz: esse anjo revela sua graça e poder. E Bavinck, ele vai referenciar com textos bíblicos, mas eu não vou mencionar. Mas ele coloca o seguinte: esse anjo revela sua graça e poder, especialmente na libertação de Israel. Ele é maior em importância do que os anjos criados, sendo uma revelação e uma manifestação especial de Deus. Por outro lado, ele é claramente distinto de Deus, que fala dele como seu anjo. E por outro lado, ele é um com Deus em poder, redenção, bênção, em glória e honra. Ele é chamado Deus em Gênesis 16, verso 13, e capítulo 31, verso 13. Ele troca de lugar com Deus, o Senhor. Aqui mesmo no capítulo 3 eu mostrei, nos versos 2 e 4. Ora ele diz o anjo do Senhor, e ora ele diz o Senhor, ora ele diz Deus. Ele e Deus são o mesmo ser. Nele está o nome de Deus, como Deus diz vai dizer em Êxodo 23, 21. Ele redime de todo mal, como está escrito em Gênesis 48, verso 16. Ele resgata, ele preserva, ele conduz Israel. O anjo do Senhor deve ser obedecido em tudo como se fosse o próprio Deus. E o mais extraordinário acerca do anjo do Senhor é que ele recebe adoração como Javé. Todos os anjos recusam a adoração. Em Apocalipse, quando João se ajoelha, o anjo diz: levanta-te, que eu sou conservo teu e dos teus companheiros. Mas esse anjo do Senhor, ele recebe adoração em Juízes 6, de 11 a 24, só para você anotar, Juízes 6, de 11 a 24. Meus irmãos, só se pode concluir que o anjo do Senhor e o Senhor, Javé, são o mesmo Deus, embora haja uma distinção pessoal entre eles. Isto nos leva a concluir que esse misterioso personagem divino que aparece a Moisés e que é abundantemente mencionado no Antigo Testamento é a segunda pessoa da Trindade, é Deus Filho, antes da sua encarnação. E isto é apropriado porque, uma vez que Cristo é a palavra encarnada, que é a única pessoa da Trindade Santa que assume a natureza humana e a forma humana, toda aparição divina na Escritura é realizada na pessoa do Filho, como está escrito em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O anjo do Senhor, portanto, aparece, ele aparece onde? Numa chama de fogo. Na Escritura, o fogo é símbolo de purificação e de juízo, apontando para a santidade divina que destrói o pecado. Mas veja, uma maravilha que ocorre aqui é que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não era queimada, não virava cinzas, não foi destruída, o que significa que aqui nós temos a função purificadora do fogo. É como o fogo do ourives. Deus está mostrando que Ele é fogo consumidor, Deus está mostrando que Ele é santo, Deus está mostrando que Ele se revela, Ele é o seu próprio mensageiro, Ele é o próprio mensageiro do Senhor. Deus então se mostra, mas também Deus fala. Deus fala. Em terceiro lugar, Deus fala. Deus age no tempo e modo determinado, Deus se mostra e Deus fala. Versículo 4 e 6. É sempre assim que Deus se revela, irmãos. Aqui nós temos os dois modos de revelação de Deus. Deus se mostra como? Nos seus feitos. E Deus fala. E o que Ele fala? Veja, Ele chama o seu servo. Diz que vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, porque ele achou aquilo algo extraordinário. Peraí, a sarça está queimando no fogo. A sarça é um arbusto que tinha muito no deserto da Palestina,
É um arbusto qualquer, um arbusto comum, inclusive é considerado algo que não tem nobreza. A Bíblia, quando descreve a restauração futura, diz: em lugar da sarça, crescerá a murta. Então, a sarça era um mato, era uma toceira de mato, um tipo de arbusto, mas ela não se queimava. E diz que, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, no verso 4, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não foi uma coisa tão formal, nós temos uma tradução formal, né? Mas ele falou o que normalmente a gente fala: opa, eu estou aqui. Mais ou menos isso, presente. Normalmente era assim que se fazia. Ele ouve, certamente ele se assusta: estou aqui, sou eu. Veja, a primeira coisa que Deus faz é chamar Moisés pelo nome, e ele o chama duplamente. E, meus irmãos, Deus fala aos seus eleitos, e Deus os chama pelo nome. Você reconhece o chamado de Deus? Você reconhece o chamado de Deus como algo pessoal para você? Ou você está aqui de repente por alguma razão, mas isso não é para você? Deus chama Moisés pelo nome por 2 vezes. E, meus irmãos, o chamamento duplo aponta um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo com seu escolhido e uma manifestação de amor gracioso. Lembra da exposição de Lucas? Marta, 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 Marta. Então, Moisés significa que aquele homem foi escolhido por Deus. Em Gênesis 33:17, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, Deus lhe responde claramente: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés então responde ao Senhor, e a presença e a revelação de Deus faziam aquele lugar santo. Deus disse: Moisés, não te chegues para cá, não te aproximes, este lugar é santo. O que temos aqui, irmãos, é um templo montado, o santuário divino está ali, os céus baixaram à terra, e Moisés é um pecador, ele não pode se aproximar muito. E ele diz ainda: tira a sandália dos pés. Isto naquela cultura era um gesto de adoração, na verdade. Tirar a sandália dos pés é convocar Moisés para adorar. Ele disse: eu estou presente. Queridos, hoje é o dia do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para cultuar a Deus, e Ele está presente aqui. Nós somos o seu santuário vivo. A pergunta é: o nosso coração está aqui em uma atitude de adoração? Nós reconhecemos a presença santa de Deus? Moisés não estava entendendo, ele só viu aquilo como uma maravilha, mas Deus diz: o lugar que tu estás é terra santa, Moisés, porque eu estou presente e tu deves adorar. Tira as tuas sandálias e adora. E Moisés, quando descobriu, temeu olhar. Eu não quero olhar, peraí, eu estou olhando a Deus, eu vou morrer. Então ele teme olhar para Deus, mas Deus continua, Deus se revela, Deus revela-se a ele e o convida à adoração. E então Deus se apresenta. Veja, Deus se mostra, Deus faz no tempo certo, Deus se mostra, Deus fala, Deus se apresenta. O que temos aqui é um encontro. É Deus encontrando o seu eleito. É Deus dizendo: prazer, eu sou Deus. É isso. Quando você quer se apresentar a alguém, se dar a conhecer a alguém, Deus se apresenta nos versos 6 a 9. Como ele se apresenta? Veja, disse mais: eu sou quem? O Deus de teu pai, jovem. Talvez seja Deus seja o Deus do seu pai, mas a graça interior ainda não abriu seu coração. Será que Ele é o teu Deus? Ele diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu estou me apresentando a você. Mas eu também sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja, meus irmãos, há aqui uma ênfase pessoal no relacionamento.
ou uma ênfase no relacionamento pessoal de Deus com cada patriarca e com o pai de Moisés. Eu sou o Deus de Abraão. Ele poderia dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e um Deus de Jacó. Eu sou o Deus pessoal deles, Moisés, e eu quero ser o teu Deus pessoal. Deus revela, portanto, o seu caráter. Deus revela o seu amor compassivo e pactual. Ele está dizendo, eu sou o Deus da promessa, Moisés. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus acerca de quem você ouviu da boca de seus pais, na sua primeira parte da sua infância. Deus revela seu caráter. Eu sou o Deus da promessa. É isso que ele está dizendo. Ele é o Deus da promessa, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus pessoal. Mas ele vai mais. Ele revela também o seu amor compassivo e pactual. Ele vai usar os mesmos verbos que nós vimos em 2, 24 e 25. Ele diz, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ele é o Deus que vê a aflição, a angústia, o sofrimento do seu povo. Não só isso, ele é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Eu ouvi o seu clamor do seu povo. Mais do que isso, ele conhece exatamente o sofrimento do seu povo, a natureza do sofrimento do seu povo. Conheço-lhe os seus exatores. Essa palavra conhecer era a mesma atentou, como eu já falei no início. E ele revela então, veja, ele revela o seu caráter, ele revela o seu amor compassivo e pactual, e ele revela o seu plano redentor. Veja o verso 20, ou verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Nós precisamos clamar, queridos, e Deus ouve o nosso clamor, e ele diz, eu quero livrá-los da escravidão, mas ele também está revelando o seu juízo. Ele revela não só a sua salvação, porque veja, Deus diz, eu desci para livrá-los. Deus não desce só para livrar, Deus desce para julgar. Embora ele fale explicitamente, porque ele está falando a Moisés, que ele vem para livrar o seu povo, mas nós devemos ter em mente que essa libertação é ao mesmo tempo um ato de juízo contra os egípcios. Ele diz isso no versículo 20, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Na verdade, meus irmãos, o verbo descer já foi utilizado no sentido de juízo. Você lembra em Gênesis 11, versos 5 e 7, quando os homens estão construindo uma torre, uma cidade para a glória do seu nome, desobedecendo a Deus. A Bíblia diz 2 vezes naquele trecho que Deus desceu para ver a torre, e depois ele diz, desçamos e confundamos a linguagem dos homens. Lá em Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21, também está escrito que Deus desceu para destruir Sodoma e Gomorra. E no verso 20, como nós lemos aqui desse capítulo 3, Deus anuncia que executará juízo contra o Egito e contra os seus deuses. Por fim, ao dizer que dará ao seu povo a terra de diversas nações, ele diz, eu vou dar para vocês a terra do Eveu, do Jebuseu, do Cananeu, do Amorreu, etc. Deus está anunciando juízo contra elas. Ele é o Deus que vê a aflição do seu povo. Ele é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Ele é o Deus que conhece o sofrimento do seu povo e intervém em atos de julgamento e salvação. Então Deus se mostra, Deus se revela como Ele se mostra, Ele fala, Ele se apresenta, Ele diz quem Ele é e o que Ele vem fazer, qual é o seu plano redentor. Então esse é o primeiro grande ponto, Deus se revela. Segundo lugar, Deus chama e envia os seus escolhidos. Então no verso 10, de maneira muito clara, Deus diz, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus se revela aos seus escolhidos. Deus chama e envia os seus escolhidos. Esse é o segundo grande ponto. E eu queria ressaltar para você o que Estevão fala em Atos 7,35. A quem Deus chamou?
Deus chamou aquele que os filhos de Israel rejeitaram. Em Atos 7,35 diz: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Deus chama aquele a quem haviam rejeitado. E ele diz o que? Vem quando? Tempo de Deus é agora. Quando ele chama, vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Eis a grande comissão, meus irmãos, dada a Moisés. Nós temos aqui, como diz um comentarista, uma comissão apostólica. O verbo enviar traz essa ideia. Na verdade, apóstolo é um enviado. E quando Jesus, lá em Hebreus capítulo 3, é comparado a Moisés, ali Moisés implicitamente é chamado de apóstolo. Se você quiser abrir em Hebreus capítulo 3, ele diz: portanto, amados irmãos, que participais da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel em toda a casa de Deus, como era Moisés. A palavra apóstolo, na verdade, é um equivalente do chamado, era um equivalente neotestamentário do profeta. Deus está chamando, eu te enviarei, você é um apóstolo, por assim dizer. Note, no entanto, que esse servo é enviado para tirar o povo de Deus do Egito e para chamar o povo também para uma missão. Então o chamamento e envio é estendido ao povo. Veja os versos 16 a 18. Ele diz: vai e ajunta quem? Os presbíteros. Os presbíteros, esses são os anciãos, são os presbíteros da comunidade. Vai e ajunta o conselho dessa igreja. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos. Ele não foi sozinho, você vai com todo o conselho da igreja ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, Javé, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. Para quê? A fim de que sacrifiquemos ao nosso Deus. O que é isso? A fim de que adoremos, a fim de que sirvamos, a fim de que cumpramos a nossa missão de glorificar a Deus, gozá-lo para sempre e proclamá-lo entre as nações. Vai, Moisés, o teu chamado é para chamar o meu povo. Deus chama e envia os seus escolhidos. Em terceiro lugar, esse segundo ponto foi mais breve, propositadamente. Em terceiro lugar, Deus dá garantias aos seus escolhidos. Ele não os envia de qualquer maneira. Moisés aqui, queridos, começa a dar uma série de desculpas. São 5 desculpas e nós vamos ver essas desculpas mais detidamente na próxima mensagem, se Deus quiser. Vamos falar sobre o chamado de Deus e a teimosa covardia do seu escolhido, do seu servo. Mas isso fica para a semana que vem, se Deus quiser. Mas eu quero abordar pelo menos a primeira e segunda, porque elas estão em forma de pergunta. Qual é a pergunta que Moisés faz no verso 11? Essa é a pergunta que não revela humildade nesse momento, como nós vamos ver depois. Ela revela uma autodepreciação que ainda está olhando mais para si mesmo. Se eu não posso, não é possível. Qual é a pergunta de Moisés? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou mais um príncipe, eu sou um pastor. Eu sou um trabalhador do deserto. Quem sou eu para livrar o povo de Israel? Quem sou eu para ir a Faraó? Ora, eu estava lá, eu podia peitá-lo, porque eu era um príncipe, mas agora, fora, eu não sou mais nada. Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Moisés lembrava, meus irmãos, aqui que ele já tinha sido um príncipe na então mais poderosa corte do planeta. Mas 40 anos no deserto serviram para colocá-lo no seu devido lugar. Ele era um ninguém. E o seu senso de incompetência não era ilusório, ele era real, ele era um ninguém.
Porém, como observou certo comentarista, autodesconfiança só é virtude quando nos leva a confiar em Deus. Caso contrário, termina em paralisia, meus irmãos, e incapacidade espiritual. Termina em completa relutância em obedecer a Deus. Moisés, tal como Elias, é o exemplo do homem, como disse esse comentarista, que sofreu um colapso nervoso. Na verdade, eu digo que foi um colapso espiritual. E ele se encontra completamente fechado para o trabalho de Deus. Qual é a resposta do Senhor? Ele diz: quem sou eu? Deus responde dizendo quem Ele é. Deus diz: eu serei contigo, Moisés. Deus não diz: olha, você é o centro da... como é que diz aquele falso profeta? De mim você é o centro. Não. Deus não diz isso. Você tem potencial, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Embora ele fosse a imagem e semelhança de Deus, ele diz: quem sou eu? Deus chama a atenção para si. Moisés, não é quem você é quem sou eu. Eu serei contigo. Isso te basta, a minha graça te basta. Quem sou eu? Eu serei contigo. Moisés, ele está dizendo: você não precisa ser ninguém, porque eu sou com você. Deus está começando a revelar o seu nome mais especial, porque essa expressão eu serei ou eu sou, ela está na raiz da palavra Yahvé. Como veremos, Deus começa a revelar seu nome pactual. Mas Moisés faz uma segunda pergunta: quem é o Senhor? Bom, tá, o Senhor é comigo, mas quem é o Senhor? Se eu for lá, os filhos de Israel vão perguntar: como é o nome dele? Como é que eu vou apresentar ao Senhor? Veja, Deus já havia falado a Moisés. Nós vimos no verso 6: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus da promessa. Porém o Senhor responde com uma revelação mais profunda do seu caráter. O que eu vou responder? Versos 14 a 18, observe. Ele diz: eu sou o que sou. Ele está dizendo, num certo sentido, eu sou indefinível. Mas vamos olhar mais detidamente. Essa expressão pode ser traduzida no futuro também. Eu serei o que serei. Veja, ele diz: eu serei contigo. É o mesmo verbo, é a mesma conjugação. Eu serei contigo. E agora ele diz: eu serei o que serei, ou eu sou o que serei. Essas são alternativas à tradução. Ele diz: você vai me apresentar como eu serei, ou eu sou. Disse mais Deus a Moisés, verso 14: eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você vai dizer a ele: eu serei, me enviou. O primeiro significado, meus irmãos, dessa declaração é que o Senhor é o Deus que se revela nos seus feitos redentores. Ele acabou de dizer: eu serei contigo. Mais tarde ele vai dizer: eu serei com tua boca. Ele diz para os filhos de Israel: eu serei convosco. Essa expressão, eu serei, é o princípio Emanuel, Deus conosco. Então, ele está dizendo: eu sou aquilo que eu serei ao longo da caminhada. Eu sou aquilo que eu vou revelar sobre mim pelos meus atos redentores. É isso que ele está dizendo. Você precisa caminhar comigo para conhecer, e os filhos de Israel precisam atender ao chamado, caminhar comigo para saberem quem eu sou. É isto que significa, em primeiro lugar. Observe que Deus anuncia o que ele vai fazer. Ele diz: eu desci para livrar o meu povo, eu vou fazer subir o meu povo, eu vou livrá-lo da aflição do Egito, eu vou trazê-lo para uma terra que mana leite e mel, eu vou fazer deles uma geração, uma nação de adoradores. Então ele está dizendo: eu me revelo através dos meus atos redentores. Mas em segundo lugar, ele também, quando diz eu serei ou eu sou, ele está dizendo que é o Deus que se revela em sua presença pessoal e contínua com seu povo. Ele está dizendo: eu estarei presente. É isso que significa também eu serei, eu estarei presente. Por isso esse é o nome pactual de Deus. E em terceiro e último lugar, essa é exatamente a declaração que vai ser usada para compor o nome Yahvé, que é traduzido aí por Senhor em caixa alta. Yahvé está ligado ao verbo ser. No hebraico ele fala R-E, Asher, R-E. R-E é o verbo raiar, o verbo ser, possivelmente, mais precisamente no futuro. R-E, Yahvé, são as mesmas
consoantes, são basicamente as mesmas consoantes. Então, ele é o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, apontando também para a sua autossuficiência. Ele está dizendo: assim serei lembrado de geração em geração. E em último lugar, Deus faz promessa aos seus escolhidos. Quais são as promessas? Versos 16 a 22. Eu tenho visitado vocês. Qual é a garantia? Eu sou contigo. Quem é esse Deus que está comigo? Eu sou o Deus que se revela à medida que eu caminho com você. Eu sou o Deus que estará presente de maneira pessoal. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o Deus do pacto. E Deus diz no verso 16: eu tenho visitado os filhos de Israel. Segunda promessa: eu os farei subir da aflição para uma terra que mana leite e mel. Terceira promessa: eu guerrearei. Versos 19 a 22. E vocês receberão os despojos de guerra. Vocês vão dizer para Faraó: deixem o meu povo. Mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, no verso 19, se não for obrigado por mão forte. E eu vou estender a minha mão. E o que vai acontecer é o que o reverendo Mauro Master chama de guerra das sementes. Lembra a semente da serpente e a semente da mulher? O Deus da semente redentora deixa a minha semente livre. Ela me pertence. E Deus estende a mão. E sabe o que Deus está anunciando? Ele está dizendo: eu vou guerrear. Presta atenção, povo de Deus. Aquele que nos chama é o que guerreia por nós. Ele guerreia por nós. E veja, isso aqui é uma guerra. Os termos são militares. Ele diz: portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir, e eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres não será de mãos vazias. Veja, um grupo de pastores, de homens, de mulheres, de crianças, não vão sair de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Despojareis os egípcios. Essa é uma palavra de guerra. Despojo é a riqueza que você toma quando você vence uma guerra. Quem vai tomar o despojo, povo de Deus? Quem vai levar o despojo? Quem vai pegar lá e reservar o despojo? Mulheres. As mulheres. Para quê? Para que ficar claro que não era pela força de guerra de Israel. Eu guerrearei e as mulheres pegarão despojo. Meus irmãos, eu quero concluir. Vai ter um prosseguimento. Moisés vai resistir apesar de toda essa revelação de Deus. Mas esse Deus, nós o conhecemos. Esse anjo do Senhor já desceu até nós. Como palavra encarnada, o Deus unigênito desceu pessoalmente para nos livrar da escravidão do pecado e da condenação. Pela sua morte, ele nos abriu um novo e vivo caminho para o Senhor, Deus, o Pai. E ele mesmo declarou em várias ocasiões que ele é o eu sou. Ele em João 8:24 diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E no verso 58 do mesmo capítulo 8 de João, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele vai dizer em João: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, os ditos eu sou. Ele é o eu sou, ele se encarnou, ele é o mediador perfeito do qual Moisés era um tipo. E ao contrário de Moisés, nós não precisamos temer nos aproximar desse Deus que é fogo consumidor, embora devamos fazê-lo com sincero coração, em plena certeza de fé. E assim como ele foi enviado pelo Pai, meus irmãos, esse Jesus nos enviou. João 20:21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o que Jesus fez quando ele nos chamou, quando ele nos deu a grande comissão? Qual é a grande comissão, povo de Deus? Fazer discípulos. Qual foi a garantia que ele nos deu? Eis que eu estou convosco todos os dias até
a consumação do século. A mesma garantia, eu sou convosco. Somos chamados para adorá-lo, para oferecer sacrifícios espirituais e para proclamá-lo. Então eu quero terminar repetindo, diante de todas essas verdades, a pergunta da introdução. Quão conscientes nós estamos da grandeza desse chamado? Como nós temos respondido ao chamado de Deus? Nós temos vivido nessa vida conscientes de que nós temos um chamado, ou nós estamos só cuidando dos nossos interesses? Esse chamamento nos alegra, enche o nosso coração, nos enche de esperança. Quão comprometidos, meus irmãos, nós estamos com a nossa missão como reino de sacerdotes. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos. E o tempo de obedecer é agora. E por fim, para você que outrora foi mais envolvido com a obra de fazer discípulos, com a obra do Senhor, e trabalhar na edificação dessa comunidade, o que aconteceu que soterrou o seu zelo? Que decepções, frustrações e quedas apagaram seu fervor? Há muitos crentes que estão andando sem fervor, sem ânimo, sem compromisso. Que lutas e guerras, que pecados estão sugando as suas forças, levando-o a abandonar o primeiro amor? Depois de já ter provado das delícias da graça e da comunhão com Deus. Há pessoas aqui que já provaram da graça, da comunhão com Deus, da sua presença, estão frias, estão em pecado, estão sem ânimo, estão cuidando dos seus próprios interesses. Deus nos chamou para uma missão, e quanto mais nós estamos envolvidos na missão, irmãos, mais esperança nós temos, e muitos crentes vivem em desespero, porque eles só cuidam dos seus interesses neste mundo. O Senhor continua sendo o mesmo Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus poderoso, o todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus presente e pessoal, e Ele continua executando sua salvação, e Ele nos chamou para sermos um reino de sacerdotes, a fim de proclamarmos suas virtudes. Não sejamos negligentes, sejamos abundantes na obra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, reaviva no coração daqueles que esfriaram na sua vida espiritual, que perderam a consciência da missão, reaviva neles o fervor, reaviva neles o chamado. E aqueles, ó Deus, que nem sequer se converteram, que precisam ouvir aquele chamado das trevas para a maravilhosa luz, toca seus corações, dá vida ao morto, Senhor, para que sejam regenerados e se convertam a Ti e atendam o Teu chamado. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.